Atos, capítulo 15. A reunião em Jerusalém. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foram resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém a fim de estudar este assunto com os apóstolos e presbíteros da igreja. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia, da Samaria, contando com os não-judeus, estavam convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja dos apóstolos e pelos presbíteros e lhes contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm que ser circuncidados e têm que obedecer à lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. Então, por que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando a carga nas costas dos outros que estão crendo? A essa carga ninguém, nem os nossos antepassados puderam carregar. Pelo contrário, por meio da graça de Jesus Cristo, judeus, nós cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Então todos que estavam ali ficaram e escutaram Barnabé e Paulo e contaram todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: meus irmãos, escutem, Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou os seus cuidados pelos não-judeus, escolhendo no meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas, então, estão de acordo com isso, pois as Escrituras Sagradas dizem: depois que eu voltarei, diz o Senhor, construirei um novo reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou estas coisas desde os tempos antigos. E Tiago continuou: a minha opinião é esta. Eu acho que não devem atrapalhar os não-judeus que estão sendo convertidos a Deus. Penso que devemos escrever a eles uma carta, dizendo que não comam carne dos animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, e que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e que não comam sangue. Pois desde os tempos antigos a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados na sinagoga, e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. A carta para os não-judeus. Então os apóstolos e presbíteros, com o apóstolo de toda a igreja, resolveram escolher entre alguns homens e mandá-los para Antioquia, como Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja e mandaram por eles a seguinte carga: nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos vossos irmãos, os não-judeus,
que vivem em Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia. Soubemos de alguns dos nossos grupos foram para aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Então vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço de Jesus. Estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre essas coisas que estamos escrevendo, porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser essas proibições que são de fato necessárias. Não comam carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Então mandaram que os quatro partissem e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando esses a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali e depois os irmãos fizeram votos de boa viagem e os mandaram de volta para aqueles que os tinham enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram alguns dias em Antioquia e eles e outros cristãos anunciaram a palavra do Senhor. Paulo e Barnabé se separam. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos de todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ido com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo atravessou a província da Síria e da região da Cilícia, dando força às igrejas.